No domingo passado, a Rede Globo tratou mais uma vez de exibir outra tentativa de conquistar o apreço de uma porção do imenso mercado consumidor evangélico aqui no Brasil, com uma espécie de evangelho de fachada em mais uma palhaçada assistencialista no programa Domingão com o Hulk. Não por acaso, depois da transmissão de Corinthians e Santos, né? Presta atenção, porque eu tenho opiniões a respeito disso que vão desagradar muita gente, mas eu não tô nem aí, eu vou dizer aqui, evidentemente, no canal do Regis Tadeu. Presta atenção. Eu vou recomendar aqui, cara, as duas edições luxuosas em pré-venda que celebram a genialidade tanto do Clint Eastwood quanto do Steven Spielberg. Isso mesmo, cara. São dois livros incríveis que têm como subtítulo O Cineasta Icônico e Sua Obra. Tanto o Clint Eastwood quanto o Steven Spielberg têm as suas respectivas obras. O Clint, inclusive, também como ator icônico e diretor consagrado, e o Spielberg, né, como aquele diretor mitológico. Os dois têm os seus respectivos livros, com as suas obras em detalhes incríveis e surpreendentes, cada livro com 176 páginas, e ambos nas suas edições de colecionador, que trazem respectivos brindes, baralhos personalizados em caixas com 54 cartas, marcadores de página em PVC transparente com cenas icônicas dos filmes de cada um, né? Que são os respectivos, né? Cartela de adesivos com os personagens inesquecíveis dos dois cineastas, ecobags com os nomes de cada diretor em cada uma delas e mini pôsteres em papel com os filmes de ambos, né, respectivamente, em cada livro, evidentemente, né? E esses dois livros também serão lançados em capa dura, né? Só que sem os brindes, né? Só que o que eu recomendo é o seguinte, cara, o mais legal de tudo é que se você comprar os dois livros num combo especial, as duas edições em colecionador num combo especial, você vai ter todos os brindes e vai receber mais um presente. 2 canecas esmaltadas, uma de cada diretor. Mas só que tem o seguinte, essas canecas só valem para quem comprar o combo com os dois livros, tá bom? E você vai evidentemente usar o cupom Regis Tadeu Indica, tradicionalmente, e não vacila, porque essas edições vão esgotar logo na pré-venda. Então, não perca tempo. Meu amigo e minha amiga, se existe uma coisa que a Rede Globo faz com maestria, além de fazer umas novelas chatíssimas que parecem ter sido escritas por algum algoritmo preguiçoso, é a arte de manipular emoções com um cinismo tão descarado que beira o insulto à inteligência alheia. E na edição de domingo, que passou agora, do Domingão com o Hulk, a Globo voltou a mergulhar de cabeça no velho e surrado truque de assistencialismo barato, agora com tempero extra, né? Uma tentativa descarada, patética de conquistar o público evangélico. O mesmo público evangélico que por décadas a própria Globo tratou como se fosse uma seita de fanáticos que só serviam para encher os cofres dos pastores e lotar cultos televisionados. Isso na concorrência, evidentemente, né? O resultado disso foi uma mistura de oportunismo, pieguice forçada e um show de manipulação emocional que faria até o mais cínico dos marqueteiros corar de vergonha. Alguém precisa dizer que essa palhaçada tem que ser devidamente desmascarada. E, na falta de outra pessoa, eu farei isso. O quadro principal do programa foi uma ode ao assistencialismo mais rasteiro, com direito a todos os clichês que a Globo adora enfiar goela abaixo da audiência. A protagonista foi uma moça evangélica,
dona de uma loja de roupas voltadas para o público gospel, né? Que teve inclusive o seu negócio roubado. A loja foi roubada. E essa história é óbvio que é uma história triste e que qualquer pessoa com um pingo de empatia sentiria pena da moça e tentaria ajudar. Só que a Globo, ela não está interessada em empatia genuína, ela quer mesmo é audiência. E para isso ela transformou o drama dessa moça em um circo midiático cuidadosamente orquestrado. Primeiro, o próprio Luciano Huck contou, com a maior cara de pau do mundo, que ele tinha visto o vídeo dessa moça chorando na internet, né, desesperada e pedindo ajuda, porque ela tinha acabado de ver, tinha acabado de constatar que a loja dela tinha sido roubada totalmente lá em São Luís do Maranhão, tá? E aí o Luciano Huck, ele falou que assim que ele terminou o banho de banheira dele, acredite, ele teve a pachorra de falar um negócio desse. Ele disse que ficou tão comovido com o desespero da moça, que tinha acabado, como eu falei, de ser roubada, de ter perdido tudo, que ele decidiu ajudar. Pô, quem realmente fica comovido e quer ajudar, faz isso anonimamente ou longe dos holofotes da mídia. Só que todo mundo sabe, né, cara, que esse não é o caso do Luciano Huck. Ele e a produção do programa, então, tiveram uma ideia absurda de colocar essa moça dentro de uma van, presta atenção, dentro de uma van e levar o veículo para dar uma volta, né, pela cidade e depois colocar o veículo no meio do palco enquanto ela estava dando entrevista dentro da van para um podcast evangélico fictício. Para um segundo para absorver o absurdo disso. Um podcast evangélico fictício. A Globo criou então um cenário falso dentro da van, com direito a microfones, a entrevistadora e uma estética de rádio gospel móvel, só para dar um verniz de autenticidade à encenação. É o tipo de coisa que parece tirada de um manual intitulado Como Manipular Emoções Sem o Menor Pudor. A moça, coitada, ela nem percebeu que ela estava sendo usada como peça de um jogo muito maior. Enquanto ela respondia ali perguntas ali, cuidadosamente roteirizadas, né, tal, ali dentro da van. E então, depois veio o clímax, né, a grande surpresa, né? Após a entrevista fake, colocaram a van no meio do palco e ela saiu de lá, ela foi levada a descobrir que o programa, na sua infinita bondade, tinha presenteado a ela com uma loja inteira já montada, com roupas, prateleiras, eu ia falar caixa registradora, mas não existe mais, tudo pronto, como se fosse um milagre divino televisionado. A música de fundo, claro, era uma daquelas trilhas emocionantes, né, que a Globo sempre guarda ali nos seus arquivos para ocasiões como essa, né? Um arranjo meloso, projetado para fazer até o mais cético dos espectadores soluçar. É o tipo de manipulação tão óbvia que chega a ser ofensivo. E a Globo, ela não está ajudando a moça por altruísmo. Ela está usando a história dela, a história de roubo do negócio dela, como isca para prender o público, especialmente o público evangélico, que a emissora tanto deseja seduzir. Só que essa palhaçada, ela não parou por aí, porque teve um outro quadro no programa que trouxe uma moça desconhecida para cantar em 3 minutos, né, uma música evangélica, acompanhada por um coral, né, completo, aquela coisa toda, porque, claro, nada melhor para dizer autenticidade gospel como um coral montado pela produção num programa de auditório. Então, durante 3 minutos, a moça soltou ali a voz, né, enquanto o público era bombardeado com mais uma dose de emoção forçada. Para coroar a noite, tem uma bancada de jurados, convidados, sei lá, tem lá aquela mãe chata lá do final do Paulo Gustavo lá, teve também a presença de um pastor gato, pastor galã. Dave Leonardo é o nome do rapaz, e é uma escolha nada acidental, evidentemente, porque a Globo sabe muito bem que a estética de um pastor galã é chamariz infalível para o público evangélico mais jovem, que consome esse tipo de figura carismática nas redes sociais e também nos
nos púlpitos, né, das mega igrejas, ou de igrejas pequenas, sei lá. Aquilo, na verdade, foi a Globo tentando falar a linguagem do público gospel, mas com a sutileza de um rinoceronte dentro de um aquário municipal. Agora, eu tenho que ir ao cerne dessa questão. E, evidentemente, você está se perguntando por que a Globo insiste tanto em cortejar o público evangélico. E a resposta é muito simples: números e grana. O segmento evangélico no Brasil é uma força demográfica e econômica impossível de ignorar nos dias atuais. Pra você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, cerca de 30% da população brasileira se identifica como evangélica. E esses números não param de crescer. É um público fiel, engajado e, acima de tudo, consumidor de mídia. Seja em cultos televisionados, seja em rádios gospel ou plataformas digitais, em outros produtos referentes a esse universo gospel. Só que a Globo, historicamente, sempre teve uma relação muito complicada com esse grupo, porque esse grupo, Globo, tem uma imensa rejeição dentro desse público. E durante décadas, os evangélicos demonizaram a emissora, e ainda fazem isso, né? Acusando a Globo de promover valores seculares mundanos, sensualidade e até influências demoníacas, né, nas suas novelas e programas. E a Record, com a sua programação voltada ali para a Igreja Universal, acabou capitalizando esse ressentimento e reconstruiu uma audiência fiel entre os fiéis. Sacou? Audiência fiel entre os fiéis. E a Globo, só que a Globo não é boba, né? Então a Globo, percebendo que ela estava perdendo terreno para a concorrência, no caso a Record, a Globo ela começou nos últimos anos a adotar uma estratégia de aproximação com o público evangélico. E isso não é novidade, né? Desde os tempos ali do Caldeirão do Hulk, né? Que era o programa que o Luciano Huck tinha, ele já flertava com o assistencialismo, um formato que, inclusive, vamos dizer assim, que atinge profundamente, que bate profundamente com o público, com o que o público gospel gosta, né? Acostumado a narrativas de superação, milagres ali promovidos por pastores. Então, quadros que o Luciano Huck tinha, como Lata Velha e Lar Docilar, já usavam a fórmula de transformar histórias de sofrimento em momentos de catarse televisionada, né? Com o Huck ali posando como se ele fosse um benfeitor quase messiânico, né? E o Domingão com o Huck, que é o programa agora, elevou essa estratégia a um outro nível nesse domingo que passou. A inclusão de elementos explicitamente evangélicos, como as participações de cantoras gospel nos programas passados. Eu lembro, inclusive, que a Midian Lima teve no ano passado lá no programa, teve nesse domingo essa estratégia. Foi passada a doação de uma loja de uma empresária para uma empresária gospel, e isso mostra que a Globo está realmente disposta a fazer qualquer coisa para abocanhar uma fatia desse público evangélico. E a Globo, ela sabe que ela não basta oferecer entretenimento, cara. Ela tem que falar diretamente aos valores, às emoções desse público, inclusive usando símbolos como corais, pastores carismáticos, histórias de redenção, que inclusive dão ressonância, inclusive aos próprios testemunhos que são ouvidos nos cultos dentro das igrejas, cara. O problema é que essa abordagem é tão artificial que chega a ser constrangedora. Que a Globo, ela não entende, ou ela finge que não entende, né? Que o público evangélico, ele não é um bloco monolítico. Muitos fiéis, essencialmente, inclusive, aliás, especialmente os mais críticos, enxergam esse tipo de iniciativa da Globo como uma tentativa cínica de capitalizar a fé. Então a Globo, que por décadas foi vista como antagônica aos valores evangélicos, agora quer posar de aliada, mas sem, evidentemente, abandonar a sua essência elitista e a sua essência secular. É como se a Globo estivesse dizendo para esse público: olha, pessoal, nós aqui da Globo, nós também podemos ser seus amigos, você está entendendo? Seus amigos, a gente pode também ter um público evangélico, olha só como a gente é generoso, né?
esse tipo de coisa. A generosidade, nesse caso, ela vem com segundas intenções, que são audiência, faturamento publicitário e tentativas de neutralizar a concorrência. E o que mais eu tenho a falar a respeito do Luciano Huck dentro desse contexto? O Luciano, que ele já flertou com ambições políticas, né? E ele adora se vender como um homem do povo, né? Blá, 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 é a personificação perfeita dessa estratégia da Globo. Por que eu estou falando isso, cara? Porque para uma grande parte da população, o Luciano Huck, ele domina a arte de parecer empático, enquanto ele comanda um espetáculo que, no fundo, é sobre autopromoção. O Luciano Huck não é um pastor, mas ele sabe muito bem como encenar um milagre televisionado, vamos dizer assim, né? A doação da loja, a música gospel, o pastor gato, né? Tudo isso é parte de um script que ele executa com precisão cirúrgica. E a Globo, com o seu ainda poder financeiro e a sua máquina de produção, evidentemente que tenta transformar essas encenações em momentos de alta audiência, enquanto o público bobalhão, ali, manipulado por trilhas sonoras e por histórias lacrimosas, esse público bobalhão aplaude tudo de pé. E é importante notar que essa não é a primeira e nem vai ser a última tentativa da Globo em seduzir o público evangélico. Além das participações de artistas, gospel e quadros assistencialistas, a Globo já investiu muito em novelas com temáticas temáticas religiosas mais palatáveis, né? Incluía assim um ou outro personagem evangélico, né? E também investiu em muito dinheiro em parcerias, em eventos gospel. Só que essas iniciativas sempre carregam um cheiro de oportunismo. E a Globo, ela não está interessada em promover a fé evangélica. Ela quer o ibope que vem com ela. E para isso, ela está disposta a usar todos os artifícios do seu arsenal, né? Vans, podcasts fictícios, corais gospel, pastores bonitões e, claro, uma boa dose de lágrimas. No fim das contas, o que se viu no Domingão com o Huck, que rolou nesse domingo que passou, foi mais do mesmo. A Globo tentando desesperadamente se reinventar como uma emissora inclusiva, enquanto mantém a evidente e essencial faceta manipuladora. E o assistencialismo, né, com a sua fachada de bondade, continua sendo a arma preferida da emissora para emocionar e enganar. E o público evangélico, que a Globo tanto corteja, merece mais respeito do que ser tratado como se fosse um troféu de audiência a ser conquistado com truques baratos. Só que enquanto houver quem se emocione com uma loja doada ao som de música gospel, blá blá blá, a Globo vai continuar rindo e tentando lucrar à custa da fé alheia. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse episódio lamentável. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Se você viu o programa, coloca aqui o que você achou, tá bom? Coloca aqui a sua opinião a respeito dessa estratégia da Globo em querer, mais uma vez, tentar posar de amiga dos evangélicos. Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.